Hoje estou aqui num vídeo de primeiras impressões para falar com vocês sobre os dois primeiros episódios de Blade Runner Black Lotus, que estreou hoje em dois serviços de streaming, né, que são ali a Crunchyroll e o Adult Swim. As duas empresas fizeram uma parceria para produzir essa série. Ela estreou na madrugada de hoje com 2 episódios. Eu acabei de assistir os dois e vim comentar com vocês minhas primeiras impressões sobre essa série. Se você quiser saber o que eu achei, vem comigo. Lembrando que eu vou comentar os episódios, então talvez nós tenhamos spoilers por aqui. Mas se você quiser sair do vídeo agora e curte Blade Runner, também não tem problema, porque tem um outro vídeo aqui que eu vou deixar para você linkado aqui em cima, que é de 10 fatos sobre o Blade Runner de 1982. Enfim, minha gente, vamos agora falar sobre os 2 primeiros episódios de Black Lotus. Esse anime, que vai ter 13 episódios, né, lançados aí semanalmente, conta a história pra gente da El, que é uma garota que acorda em determinado momento da sua vida na caçamba de um caminhão e ela não sabe de nada do que está acontecendo com ela. Ela não tem memórias do seu passado, ela tem só alguns flashes de algumas imagens assim em um deserto e ela precisa descobrir quem ela é. No começo ela tá com uma espécie de câmera, né, na mão, então isso começa a guiar a série, com ela tentando acessar os dados que estão contidos ali dentro dessa câmera, e aí que as coisas vão se desenrolando. Logo aqui no começo do anime, nós já vemos que ela é uma replicante, né, devido ao brilho que existe ali em seus olhos, que é bem característico dos filmes de Blade Runner, né, quando alguém tem os olhos que brilham, é porque ele é um replicante. E a partir daí, nós vamos mergulhando no submundo de Los Angeles através da visão dessa replicante que precisa descobrir sobre o seu passado. Só que a gente que já conhece a mitologia de Blade Runner sabe que os replicantes não têm tanto passado assim. E é quando a nossa personagem descobre isso que a série tem ali uma certa reviravolta. A série tem como cenário Los Angeles, que é um cenário bem clássico de Blade Runner, e o ano aqui é de 2032. Então nós temos uma história que se passa entre o Blade Runner original e o Blade Runner 2049. E o interessante dessa obra aqui, desse anime, que a princípio eu não estava botando muita fé, porque eu não estava vendo Blade Runner dentro dele quando saíram os trailers e materiais de divulgação, o interessante aqui é que nós não temos um caçador de androides, né, um caçador de replicantes como protagonista, como nós vimos lá, tanto no filme de 82 quanto no filme que saiu ali em 2019. Aqui nós vemos uma personagem que ela é simplesmente definida por ser uma replicante. Então nós vemos como é o mundo pela visão dela, como ela precisa lidar com o que está acontecendo com ela e também como o mundo vê os replicantes. Isso aqui está mais bem trabalhado aqui do que em outras obras dessa franquia, porque aqui nós temos o replicante como algo completamente descartável e sendo utilizado pelos seres humanos ao seu bel prazer, enquanto que não é levado em consideração se eles são seres vivos ou não, se eles têm sentimentos ou não, se eles têm emoções ou não. Eles são simplesmente utilizados como ferramentas e depois descartados. Isso sempre percorreu a franquia de Blade Runner, mas aqui nós vemos isso, principalmente no episódio 2, em um nível mais elevado, de forma que está retratado aqui que o ser humano enxerga de fato o replicante como algo descartável, e essa relação entre os dois é bem sádica, principalmente da parte do humano para com o replicante. Para quem já assistiu Westworld, nós temos aqui basicamente um anime de Westworld. Nós vemos uma personagem, né, que é a El, tentando entender como que esse sistema funciona, tentando descobrir por que ela foi feita simplesmente para sofrer na mão dos humanos, e a princípio eu achei que a trama seria só isso. Eu achei que a El ia descobrir o que teria acontecido com ela e iria atrás das pessoas que fizeram isso com ela. Mas, pelo que a gente já percebe lá no final do episódio 2, a coisa vai seguir um outro rumo e parece que a coisa aqui vai ser bem mais grandiosa do que isso. E foi nesse ponto que eu comecei a ver o Blade Runner dentro aqui da animação, porque como eu disse, a princípio eu achei que ia ser um anime legal, mas eu não estava sentindo aquela pegada Blade Runner, e daí quando entrou essa questão dos seres humanos tratarem os replicantes com tanto desdém, de forma descartável, utilizando eles assim como entretenimento, então a partir daí nós temos algumas questões mais filosóficas e mais complexas sendo trabalhadas, e aí que está o fator Blade Runner da coisa, porque o Blade Runner é um filme de ação legal, é um filme de ficção científica muito bom, mas as questões que são levantadas
no filme lá de 82 é que são as mais interessantes do filme e o que fizeram ele se tornar um cult da ficção científica. E eu acho que é isso que vai fazer esse anime aqui também brilhar, porque a trama tá legal, as cenas de ação estão muito legais, mas tem que ter essa questão mais filosófica por trás da coisa para se encaixar ali numa obra da franquia Blade Runner. E essa é a impressão que eu tive ali no final do episódio 2, que nós temos aqui de fato um Blade Runner sendo trabalhado, no caso, o Black Lotus. Nós temos aqui 2 episódios que se complementam, então eu achei que foi muito interessante mostrar os 2 juntos, né? Porque um é legal, mas o 2 ele leva tudo a um outro patamar. E é interessante que nós temos aqui um começo bem sólido para a série. Nós temos a protagonista sendo apresentada, nós temos os coadjuvantes também sendo rapidamente apresentados, nós temos um mistério envolvendo o passado dela sendo já trabalhado, e nós temos o gancho ali no final do episódio 2, quando a história toma rumos inesperados, e a gente já quer saber o que vai acontecer agora no episódio 3, pelo menos eu quero saber. Na parte mais técnica da coisa, nós temos aqui um anime em 3D, então eu sei que vai ter muita gente chiando com isso, mas eu próprio assim não havia gostado muito do trailer, eu tinha achado a coisa muito não palpável, mas vendo o anime eu achei que ficou bem legal. No comecinho dá uma estranhada, depois fica interessante, e as cenas de luta também estão muito legais, muito bem feitas, muito bem coreografadas. Na parte da trilha sonora, nós temos aqui uma pegada Blade Runner, né, meio Vangelis, com sintetizadores e tudo mais, mas ao mesmo tempo a gente percebe que a trilha sonora ganhou uma atualização. Então a gente tem músicas um pouco mais agitadas para cenas de ação, e também tem umas músicas cantadas, tanto ali na abertura quanto no encerramento, e eu achei que tudo isso aqui compôs muito bem o clima da série. Como eu disse, Blade Runner Black Lotus tem um começo bem sólido, que apresenta tudo o que tem que apresentar, deixa um gancho muito interessante no final, e tem toda uma pegada Westworld aqui que é muito bacana, além de ter toda a pegada Blade Runner que ele precisava ter. Então realmente achei muito legal esse começo. Se você já assistiu esses 2 episódios, comenta lá embaixo. Comenta também se você quer que eu volte aqui e faça um acompanhamento semanal desse anime. Realmente gostei bastante do começo e tô empolgado aí para os próximos episódios. Enfim, minha gente, esse aqui foi um soco foguete de primeiras impressões. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.